Amém! Glória a Deus! Glória a Deus, queridos. Estamos chegando no final, mas antes de nós encerrarmos, eu queria ter um momento de compartilhar da palavra de Deus sobre a nossa casa. Hoje nós estamos falando sobre a proteção espiritual da família. E essa proteção espiritual vem do Senhor, e é claro que nós temos que ter atitudes firmes, atitudes que condizem com aquilo que nós cremos e com o coração cheio de fé, de que a nossa casa, de que o nosso lar pertence ao Senhor. Nós somos os guardiões da nossa família, você é a guardiã, nós somos os guardiões da nossa casa e nós temos que agir com cuidado e a proteção do Senhor. Temos que ser esses guardadores da nossa casa. E esse é o nosso tema. O versículo chave dessa nossa meditação está em Efésios capítulo 6, versículo 11. Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra todas as ciladas do diabo. Não são algumas ciladas, não são certas ciladas, mas são todas as ciladas. E o inimigo coloca ciladas todos os dias em nosso caminho. Mas se nós estivermos revestidos de toda a armadura, não é apenas de parte da armadura, não são apenas de alguns detalhes dessa armadura, mas de toda a armadura de Deus. Então, quando nós nos revestimos de toda a armadura, nós podemos ficar firmes contra essas ciladas. Louvado seja o nome do Senhor. Ontem, então, nós falamos especificamente sobre essa armadura espiritual sobre a nossa família. Se você não viu essa ministração, acesse aí o meu YouTube, você vai ter acesso a ela. Ouça essa ministração que vai edificar a sua vida. Mas hoje eu quero, então, prosseguir. Eu quero falar um pouquinho sobre a responsabilidade, de quem é a responsabilidade de guardar e de interceder, de levantar essa luta, essa batalha espiritual na casa, na família. Em primeiro lugar, essa responsabilidade são de todos aqueles que servem a Deus. Talvez você viva em um lar e nesse lar o seu cônjuge não é salvo, esse seu cônjuge não serve ao Senhor, seu pai não serve ao Senhor, seus filhos não servem ao Senhor. A primeira responsabilidade é daquele que é chamado por Cristo para servir ao Senhor, que já entregou a sua vida a Deus e entende que ele na sua casa é um agente de transformação, é um agente de levar a palavra de Deus para dentro do seu lar, de abençoar a sua casa, de abençoar o seu lar. É claro que se é uma família estruturada segundo a palavra de Deus, onde todos servem ao Senhor, é papel dos pais, então, trazer essa cobertura espiritual sobre a sua casa, não só do pai, mas do pai e da mãe, responsabilidade do casal. E claro que como sacerdote do lar, servindo ao Senhor, cobrindo a sua esposa, cobrindo os seus filhos, então vem o marido. Então a esposa na casa serve como uma coluna e o marido como uma cobertura. Só uma cobertura, sem uma coluna, a cobertura desaba. Por isso não existe ministério sozinho. Até dentro da casa, até dentro do lar, é importante então que a gente entenda que esse papel é fundamental na família, na casa, e aí a gente entende que cada um de nós temos essas responsabilidades e a gente precisa cumprir esse papel na nossa família. Então, preste atenção. Só um minuto. Amém? Então, a gente entende que esse papel são dos pais como principal. Mas se sua casa, só você é cristão, é seu papel, é sua responsabilidade. Então, falando agora, Efésios 6:4, pais, não provoque a ira dos seus filhos, mas crie-os segundo a instrução do conselho. Então, vamos ver alguns passos práticos, Então, nós temos que entender que você precisa ter uma conversa sincera sempre. Estou falando agora para os papais. Ter uma conversa séria com seus filhos sobre o seu papel e o seu dever de guardar e proteger a casa. Você precisa entender que esse papel pertence a você. E você precisa ter diálogo aberto e compreensão
nas situações que seu filho passa. Você precisa detectar, precisa ter sensibilidade sobre algumas situações que seu filho ou que possa estar acontecendo na sua casa. Eu dei o exemplo ontem, né, da invasão do Hamas em Israel. Por que essa invasão aconteceu? Por que vidas ali foram sequestradas? Porque houve algum vacilo, houve algum descuido na defesa de Israel, de proteger o seu território, de proteger o seu povo, e permitiu que o inimigo entrasse e sequestrasse pessoas. Então nós temos que ter diálogo aberto, nós temos que tentar entender se existe algum ataque do inimigo, se existe algumas coisas que estão acontecendo que pode favorecer que isso vai levar o seu filho para longe da presença do Senhor. Então, cultive um ambiente de diálogo aberto. Os pais precisam compreender os seus filhos e se preocupar também com os desafios que cada um dos filhos passa. Filhos são diferentes, eu tenho 3 filhos, cada um dos meus filhos é diferente um do outro, cada um tem reações diferentes a problemas, às lutas, às adversidades, cada um tem carências e necessidades diferentes, cada um sofreu, né, ataques diferentes e ainda sofrem, claro, ataques diferentes do malignos para tentar destruí-los, para tentar afastá-los da presença do Senhor. Então, quando nós temos esse diálogo aberto, quando nós conversamos, a gente começa a detectar discernimento do Espírito Santo, a gente começa a interceder, a gente começa a destruir esses caminhos que o inimigo está usando para se aproximar dos nossos filhos, para tentar atraí-los, para tentar sequestrá-los da presença do Senhor. Então, quando você mantém diálogo aberto, falando sobre tudo, dando a possibilidade para você conversar sobre tudo com o seu filho, isso é muito importante. Eu lembro de uma vez que eu estava discipulando vou chamar de amigo, estava discipulando esse amigo, e o Senhor o levou, infelizmente, agora na pandemia. Então, deixa muita saudade, inclusive. E eu estava discipulando, e ele veio compartilhar comigo. Ele também cuidava de alguns discípulos na época. Então ele também tinha discípulos, e ele era um dos meus discípulos. E ele veio compartilhar sobre algo que aconteceu com a filha dele. Ele descobriu que a filha dele estava fumando. E eu perguntei para ele: o que você fez? Ele falou assim: a primeira coisa que eu fiz, eu dei uma surra nela, porque eu não admito que um filho meu tem um tipo de atitude dessa. E eu falei assim: olha, é claro que a disciplina tem várias etapas, tem várias fases, e existe fases na disciplina que a correção com a vara é necessário. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Eu disse para ele: se um dos teus discípulos chegasse para você e falasse: olha, eu queria abrir meu coração, e no caso a filha dele confessou, parece que ela não foi só uma descoberta assim, mas a filha contou. Eu perguntei para ele: se um dos seus discípulos contasse para você: olha, me ajude, eu comecei a fumar, eu não consigo parar, eu tô com esse vício, eu tô me sentindo mal e eu quero ser liberto disso, o que você ia fazer com esse discípulo? Você ia dar uma surra nele? Você ia pegar a vara, ou você ia pegar o cinto e ia bater no seu discípulo porque ele fumou? Ele falou: claro que não. Eu falei: então por que você trata o seu filho diferente? O seu filho é seu discípulo. O seu filho, na verdade, é o seu primeiro discípulo. Antes da disciplina com a vara, você precisa ouvir o seu filho, você precisa receber o seu filho, você precisa acolher o seu filho, porque tudo o que o inimigo quer é afastar o seu filho desse relacionamento com você, é quebrar essa confiança, quebrar esse relacionamento, quebrar esse momento de pai e filho, e dizer para o seu filho: olha, seu pai não te aceita, seu pai vai te castigar, seu pai só quer lhe punir, mas você vai ser muito mais feliz se você não contar, se você esconder do seu pai. Foi o que o homem fez lá no Jardim do Éden, quando o Senhor perguntou para Adão: onde você estava? E aí ele estava escondido. O homem se escondeu porque ele não queria assumir o seu erro.
Então eu disse para esse discípulo, você precisa primeiro ouvir. E ele começou a chorar. E depois ele disse que ele chamou a filha e conversou com ela. Falou, filha, me perdoe, porque eu parti direto para a disciplina com a vara. Mas eu quero te ouvir. Eu quero entender onde você chegou, por que você chegou, aonde você chegou. Eu quero te ajudar a sair desse lugar onde você chegou. E eu quero te dizer que eu estou do seu lado. Independentemente do que aconteceu, eu estou com você. Independentemente do que aconteceu, eu vou orar, eu vou te cobrir. E você pode continuar confiando em mim. E ele disse que foi uma conversa muito restauradora e que de fato ele ganhou o coração da filha dele ali naquela conversa. Então, queridos, nós precisamos ouvir os nossos filhos. Nossos filhos são nossos discípulos. Precisamos ter esse momento, às vezes a agitação do dia, às vezes atividades de trabalho, as preocupações que nós temos, elas nos sufocam e impedem da gente ouvir o grito dos nossos filhos. Às vezes são gritos de silêncio, às vezes são gritos de isolamento, às vezes são gritos dos seus filhos que eles ficam o tempo todo nas redes sociais. E nós precisamos ouvir esse grito e precisamos conversar, precisamos ter momentos de qualidade, tempos de qualidade, para tentar discernir os caminhos que o inimigo está chegando até o teu filho, para destruir esses caminhos. Então é precioso nós guardarmos a nossa casa e nós temos que aprender a conversar, temos que aprender a ouvir, estabelecer princípios e limites claros. Seus filhos precisam ter limites, precisa ter limites na sua casa. Não é tudo que eles querem fazer que eles podem fazer. Nós temos que aprender a dizer não, não. Sem ouvir o que está acontecendo, temos que ter consciência de dizer não. E temos que explicar muitas vezes por que estamos falando não. Eu estou dizendo não porque eu te amo. Eu estou dizendo não porque eu quero o seu bem. Então, e com isso nós vamos modelar condutas cristãs dentro do nosso lar. Vamos ensinar os nossos filhos. É assim que procede. Dizendo a verdade, não dizendo a mentira, não pegando o que não lhe pertence. Nós somos os verdadeiros exemplos na nossa casa. Uma das melhores formas de nós batalharmos espiritualmente e cobrirmos a nossa casa é sermos exemplos fiéis do Senhor. É termos o nosso lábio cheio da palavra de Deus. Nós não temos que acertar o tempo todo. Mas quando a gente erra, nós temos que ser humildes e mostrar para o nosso filho qual é o caminho do conserto, que é o arrependimento. Se você precisa pedir perdão para o seu filho, peça perdão. Isso não é vergonhoso. Um pai não pode pedir perdão para o filho. Queridos, você envergonha o diabo quando você se arrepende. O diabo fica com a cara no pó, fala assim, eu não acredito que ele se arrependeu. Então se você errou com seu filho, se você errou com seu cônjuge, se você errou com seus pais, se arrependa, peça perdão, faça certo, comece a fazer o que é direito. Às vezes uma palavra que você não devia ter dito do jeito que você devia, me perdoe, eu quero fazer certo. E aí depois você diz, mas eu preciso disciplinar você, mas a disciplina é por amor. Você não tem o direito de disciplinar o seu filho com raiva, com ira no coração pelo que ele fez, mas você precisa disciplinar com amor. Quantas vezes a gente disciplina os filhos chorando, porque dói em primeiro lugar na gente aquela disciplina. Nós não estamos castigando para machucar o nosso filho, mas para que ele volte o prumo para o lugar certo. Então que Deus possa te dar graça para que você possa abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar os seus filhos. E, por último, orar, protegendo a sua casa, protegendo o seu filho. Efésios 6:18 vai dizer, preste atenção, Efésios 6:18 vai dizer, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Eita! Orem em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Orem no Espírito. O que é orar no Espírito? Queridos, orem no Espírito. Essa palavra está escrita com letra maiúscula. Espírito está escrito com letra maiúscula. E tem pessoas que interpretam isso, que orar no Espírito
é orar em silêncio. Claro que Deus ouve a sua oração que é feita em silêncio. Deus ouve o clamor que você faz em silêncio. Deus ouviu o clamor de Ana. Lembra de Ana? Orando ali, balbuciando, que ninguém conseguia entender. E então ali ela orando e suplicando, ela queria um filho. E aí Deus ouviu aquela oração. Claro que você pode orar em silêncio na sua mente, mas oração tem que ser feita em espírito com letra maiúscula. Isso significa que o Espírito Santo vai te dirigir a orar, a falar as coisas que você tem que falar. Comece dizendo: Espírito Santo, dirige agora a minha oração. E a Bíblia diz, né, que o Espírito Santo intercede por nós. E porque nós não sabemos orar como convém, o Espírito Santo intercede por nós. Então ore em espírito. Se você ora em línguas, também ore em línguas, claro. Mas orar em espírito significa que o seu coração está sintonizado com o Espírito Santo. E você vai orar coisas que muitas vezes você nem sabe por que você está orando. De repente, vou dar um exemplo, você está orando: Senhor, eu quero cobrir a vida agora do meu filho, Senhor, e que o Senhor proteja ele, que no momento do lanche dele, Senhor, ele não receba nada contaminado ali de ninguém, nada que possa prejudicar a sua saúde, nada que possa trazer para ele um vício, que ele não possa, blinda e guarda o meu filho de receber qualquer objeto estranho ali que possa trazer vício sobre a vida dele. De repente você orou isso, você fala assim: de onde saiu isso? Ore no Espírito. O Espírito Santo está te dirigindo a cobrir a vida do seu filho, porque pode ser que tenha alguém que esteja dando alguma coisa para o seu filho, misturada na bala, no chiclete, na comida, e aquilo vai trazer uma dependência, um vício na vida do seu filho. Então, esse é um exemplo para você entender o que é orar no Espírito. Deixa o Espírito Santo te usar na oração. Deixa o Espírito Santo te conduzir sobre o que você precisa orar. Às vezes você está orando pelo seu esposo e o Senhor colocou no seu coração e diz assim: eu quebro sobre o meu lar espírito de pornografia. Você fala assim: meu esposo, será que vê pornografia? Não interessa, o Espírito Santo está te dirigindo para quebrar. Ore e quebre. É isso que é orar em espírito, porque Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o que está acontecendo. E quando você abre a sua boca, e aí eu digo o segredo: o Senhor conhece o seu pensamento. Se você orar em pensamento, Deus ouve o seu pensamento. O diabo não ouve o seu pensamento. Tem horas que a gente precisa orar, em silêncio, guardar nossa oração, em silêncio, só para o Senhor ouvir. Mas tem horas que você precisa abrir a sua boca e declarar a libertação, declarar a proteção, declarar o cuidado do Senhor, quebrar cadeias, quebrar correntes. Isso é com a sua boca aberta, professando, quebrando, para que as trevas escute a ordem que vem em nome do Senhor do Jesus, o Senhor dos exércitos, para que Satanás desapareça da sua casa, do seu lar. Então você precisa abrir a sua boca e orar na sua casa, orar no seu lar. Estabeleça momentos regulares de oração em família. Tem o hábito de orar. Olha, todos os dias, tal horário, nós queremos fazer uma oração aqui em família, e você junta os cônjuges, os filhos, os pais, e faz uma oração juntos em família. Estabeleça momentos de oração onde vocês vão orar. Cria aí listas de pedidos. Olha, pergunte um para o outro: o que eu posso orar para você? As provas do seu filho, as dificuldades do seu cônjuge. Então coloque aí, faça uma lista, um caderninho, um papel mesmo. Crie uma lista de oração familiar. Estejam orando ali juntos, intercedendo por esses pedidos. E quando a vitória chegar, tenha um momento de gratidão ao Senhor. Agradeçam juntos em famílias pelas vitórias alcançadas em famílias. Olha que coisa linda, importante. A gente faz aqui uma lista de pedidos de oração. A gente ora, intercede uns pelos outros aqui, e quando uma vitória chega, o irmão vem aqui, dá um testemunho. É lindo, não é isso? Faça isso na sua casa, faça isso com seu cônjuge, faça isso com seus filhos. Olha, eu quero orar por você. Eu tenho uma prova, ore pela prova. Eu tenho isso, ore por isso. E quando a vitória chegar, testifique em família, agradeça em família. Então tenha esse hábito.
E tenha, olha só o que eu vou falar, tenha momentos de oração de imposição de mãos, momentos de oração onde você vai impor as mãos sobre o seu cônjuge, sobre os seus filhos e vai abençoar a vida deles. Se você quiser pegar um óleo, como é que eu faço, pastor? Eu não sei. Pega um pouco de azeite, separa, coloca numa vasilha, consagra esse azeite ao Senhor, fala: Senhor, eu consagro esse azeite a Ti, esse azeite de unção para ungir a minha casa, para ungir os meus filhos, para ungir o meu lar, Pai querido. E você declara que o poder não está no azeite, o poder está no nome do Senhor, mas aquilo é um gesto de fé, é uma atitude de fé. Então você ora, unge a sua casa, unge. Quantas vezes nós oramos ungindo umbrais de porta, ungindo janela? Ah, pastor, isso funciona, está na Bíblia onde? Né? Aonde você viu isso? A gente pega aquele respaldo do sangue do Cordeiro sobre a porta, impediu que a morte entrasse na casa. Nós temos o sangue do Senhor sobre as nossas vidas e ungimos ali com óleo simbolicamente, declarando a vitória da nossa casa, que a nossa casa pertence ao Senhor, que nosso filho pertence ao Senhor. Às vezes o seu cônjuge não é cristão, os seus filhos não são cristãos, mas você tem que ter o hábito de orar por ele. Vá de madrugada, vá de madrugada. Eu disse para você que o diabo não consegue ouvir o seu pensamento. Você precisa orar, a voz precisa sair, mas você não precisa gritar. Não vai chegar lá de madrugada gritando no quarto do seu filho, orando, gritando no ouvido do seu esposo, não. Ore numa voz audível, que você possa ouvir a sua voz. Eu quero aqui, colocar a vida do meu esposo. Eu declaro que a vida dele pertence ao Senhor. Eu declaro que ele é do Senhor. Esse coração pertence ao Senhor. Então você ora, intercede e protege o seu lar. Tenha momentos de oração com imposição de mãos, momentos de batalha, de guerra, momentos que você se levanta como sacerdote, sacerdotisa do Senhor, como instrumento do Senhor, para orar e batalhar na sua casa, orar e batalhar no seu lar. Deus tem projetos para a sua casa, Deus tem projetos para a sua família, e Ele escolheu você para se levantar na sua casa como guardião, como intercessor. Vista a armadura do Senhor, calce os seus pés com a preparação do Evangelho da Paz, leia a palavra de Deus, se revista da palavra de Deus, vista o cinturão da verdade, sempre da sua boca saindo verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé e a espada do Espírito e o capacete da salvação. Se revista e não faça o striptease dessa armadura. Ande o tempo todo revestido com toda a armadura, como nós lemos no começo. A sua casa pertence ao Senhor, o seu lar pertence ao Senhor. Ore com fé. Ah, mas eu não estou vendo, continua tudo do mesmo jeito. Já mudou, no mundo espiritual já mudou, porque no mundo espiritual se levantou um guerreiro, no mundo espiritual se levantou uma guerreira do Senhor, que intercede pelo seu lar, que ora pela sua família, que se levantou, e Satanás já está derrotado, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. A minha casa pertence ao Senhor, os meus filhos pertencem ao Senhor. Declare aí agora: a minha casa pertence ao Senhor, meu cônjuge pertence ao Senhor, meus filhos pertencem ao Senhor, meus pais pertencem ao Senhor, e tome posse dessa verdade no mundo espiritual, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Receba essa palavra aí agora, em nome de Jesus. Essa palavra de bênção para a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar. Que você esteja posicionado todo o tempo na presença do Senhor e seja o guardião do Senhor da sua família. Deus te abençoe em nome de Jesus.